Nesse vídeo nós responderemos a seguinte pergunta: as ações da Oi, da Oizinha, sofrerão um grupamento forçado? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E vamos então responder essa pergunta que muitos investidores de Oi estão se fazendo, se elas serão obrigatoriamente forçadas a realizar um grupamento. Vamos entender um pouco sobre essa história. Hoje, as ações ordinárias de Oi, Oi BR3, as preferenciais não, estão sendo negociadas abaixo de R$1, mais especificadamente 70 centavos. Isso tem ocorrido com as ações de Oi desde 8 de novembro aqui, ó. 8 de novembro ela não voltou mais a negociar acima de R$1. Isso faz com que as ações da Oi sejam classificadas como Penny Stocks. Em tradução livre, Penny significa centavos e Stocks significam ações da Bolsa de Valores. Ou seja, Penny Stocks são justamente ações negociadas a centavos. No Reino Unido, é considerado uma penny stock, uma ação que negocia abaixo de 1 libra esterlina. Já nos Estados Unidos, é considerado uma ação que está inferior a um valor de $5. Só que no Brasil, a B3 entende que é considerada uma penny stock aquela que está negociada abaixo de R$1. E se tiver negociada abaixo de R$1 por mais de 30 pregões seguidos, vai incidir uma regra, que eu já vou explicar aqui para vocês. Antes, entenda que as penny stocks como a Oi, elas têm as seguintes desvantagens: falta de liquidez. Eu não sei se você reparou, mas proporcionalmente as ações de Oi são pouco líquidas. Perceba o seguinte: uma companhia do porte da Oi, ações ordinárias, negocia apenas R$49 milhões por dia. Relativamente, é uma baixa liquidez. Outro problema das penny stocks geralmente são empresas com problemas. E sim, a Oi está em recuperação judicial desde 2016. E a alta volatilidade. Perceba que no caso das penny stocks, se variar 1 centavo já é uma porrada. Eu não sei se você, investidor de Oi, já reparou que 1 centavo já significa 2%. E isso numa ação que negocia a R$10 não faz a menor diferença 1 centavo. Por isso, a alta volatilidade dessas ações. E aí, é espaço para muita especulação. Bem por isso que as ações de Oi aqui em março de 2020 chegaram a 46 centavos, subiram loucamente dali para frente 400%, chegando a 2,55, e aí agora despencando aqui para 70 centavos, 70%, por causa justamente dessa característica da penny stock. É muita manipulação em cima desse papel, aliado à baixa liquidez, já era isso aqui, né? Esse pump and dump. Eu acrescentaria aqui a uma desvantagem a falsa impressão de que a empresa está barata. Principalmente os investidores iniciantes entendem que como a ação vale apenas R$1 ou abaixo disso, ela está muito barata, e aí confundem o preço de tela com o que realmente vale uma empresa, com seu valuation real, seu valor intrínseco. Mas lembra sobre aquela regra que eu disse no começo do vídeo? Ela se trata da orientação sobre procedimentos de grupamento de valores imobiliários da B3. Desde 2015 passou a ser obrigatória essa regra. Lembrando, para quem não sabe, o grupamento é o contrário de desdobramento, ou seja, enquanto no desdobramento eu divido uma ação em várias partes, por exemplo, uma ação de R$40 eu divido em 4 partes, aí ficam 4 ações de R$10, não muda o seu valor de mercado, só muda o número de ações. No grupamento é a operação inversa disso, é o outro lado da moeda. Então se eu tiver, no mesmo exemplo, 4 ações a R$10, eu unifico em uma ação de R$40. E qual que é o propósito do grupamento? Redução da volatilidade, justamente evitando-se que as penny stocks tenham esse efeito aqui que a própria B3 informa. Ó. No caso de uma ação cotada a 10 centavos, 1 centavo já significa 10%. Né? Para a B3, um grupamento ideal seria entre R$20 e R$40, né? Isso que ela sugere para as companhias que forem realizar essa operação. E aí chegamos aqui às regras da penny stock, que hoje a Oi é uma penny stock desde o dia 8 de novembro de 2021. Dessa forma, existe a regra de que as penny stocks sejam meramente temporárias. Todas as ações devem ser negociadas na B3 em valor igual ou superior a R$1 por unidade. Regra que se aplica inclusive às units, que são certificados de depósito de ações. No caso aqui, apenas as ações ordinárias da Oi estão nesse problema. E a regra impõe o seguinte, que será descumprida a referida obrigação dessa regra quando a cotação de fechamento das ações ou units for inferior a R$1 por 30 pregões consecutivos. Então guarda essa regra, 30 pregões consecutivos, independentemente da verificação da efetiva negociação desses pregões. Ou seja, para a B3, nenhuma ação ou unit pode ser negociada abaixo de R$1 por mais de 30 pregões consecutivos. Como em um único mês geralmente tem entre 20 e 22 pregões, em apenas um mês e meio já ocorre 30 pregões consecutivos. E aí, se você considerar que desde 8 de novembro até agora a Oi negociou
negocia abaixo de R$1, essa regra já foi violada. Já ultrapassou tranquilo 30 pregões consecutivos. E aí o que tem que acontecer então agora? Na hipótese de descumprimento dessa regra, a B3 vai notificar a empresa para que ela se enquadre no patamar exigido, ou seja, que ela tome alguma providência de forma que as suas ações voltem a negociar acima de R$1. Após o recebimento da notificação, a empresa tem 15 dias para publicar um cronograma para cumprimento dessa obrigação, sob pena de sofrer multa pela B3. Lembrando que, embora essa regra não seja uma lei, mas é uma norma imposta pela B3, e a B3 é uma entidade autorregulamentadora, de modo que toda empresa que for negociar na B3 deve respeitar as suas regras e está sujeita à sua pena disciplinar, ao seu poder disciplinar de aplicação de multas. E quando que se considera então que vai estar tudo certo? Quando finalmente a cotação ficar acima de R$1 por um período não inferior a 6 meses. Então não basta qualquer medida assim paliativa, tem que ficar por um período de pelo menos 6 meses negociando acima de R$1. Então o que promove isso? O grupamento, mas não necessariamente precisa ser o grupamento, porque a B3 exige que tome alguma providência. Então, por exemplo, um programa de recompra de ações, muito difícil conseguir fazer a ação subir tanto, mas é possível. Pode ser qualquer tipo de providência que cumpra essa regra de pelo menos 6 meses negociar acima de R$1. Então aqui tem o fluxograma da B3. O que acontece então, para resumir? A cotação fica negociada abaixo de R$1 por 30 pregões consecutivos. A B3 notifica, dando prazo de 15 dias para informar o cronograma para resolver esse problema. E aí o notificado, a empresa, tem que cumprir essa regra no prazo máximo de 6 meses e garantir que dentro de 6 meses após isso, a ação seja negociada acima de R$1 e deixe de ser uma penny stock. Após os 6 meses ela pode voltar a fazer isso e aí voltamos ao mesmo problema. Importante ainda ressaltar, como informa aqui a B3, que o grupamento é importante não só para sanar esse problema, mas também porque as ações qualificadas como penny stocks não são elegíveis a integrar os índices da Bovespa. Ou seja, a Oi não pode integrar o índice Bovespa. Por quê? Porque está enquadrada como penny stock. Essa regra, então, passou a valer do dia 18 de agosto de 2015 para frente. Então, hoje temos que sim, respondendo a pergunta do início desse vídeo. As ações da Oi sofrerão grupamento forçado? Sim. No mínimo, a B3 vai ter que notificar a Oi vai ter que informar quais providências serão adotadas, entre elas o grupamento. É muito provável que seja o grupamento, porque simples recompra de ações não vai acontecer, principalmente porque não necessariamente as ações hoje estão baratas para que a companhia aprove um programa de recompra. E lembrando que o programa de recompra é entre 20 e 40 reais. Então, é bem possível que o mínimo seja de 20 reais. Mas nada impede que a Oi faça um programa de recompra de 10 reais, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? 10 ações de Oi a 70 centavos vão ser unificadas até chegar próximo de 10 reais. Na verdade, vai dar mais de 10, né? Porque hoje está 70 centavos. Mas você conseguiu entender o raciocínio. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você entende que esse grupamento vai ser benéfico para o mercado? Você é investidor de Oi? Eu particularmente entendo que sim, porque isso vai evitar toda essa especulação e toda essa manipulação de mercado em cima dos papéis de Oi. E vai evitar também essa sardinhada que investe no papel simplesmente porque tá barato, entre aspas, só porque vale menos de R$1. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!